Capítulo 3. A oração e confiança em Deus. Certa noite, saí de meu escritório em Nova York, com um vento frio batendo forte no rosto. Levava comigo, assim eu pensava, meu cachecol grosso e quente, mas, quando fui abotoar o casaco, descobri que o havia perdido. Voltei, olhei pelas ruas, procurei em meu escritório, mas em vão. Percebi, então, que devia tê-lo deixado cair e orei a Deus para que conseguisse encontrá-lo, pois tal era o estado do clima que eu correria um grande risco se ficasse sem ele. Olhei, novamente, de cima a baixo pelas ruas ao redor, mas sem sucesso. De repente, vi um homem do outro lado da rua segurando algo em sua mão. Atravessei e lhe perguntei se aquele era meu cachecol. Ele o entregou a mim, dizendo: "O vento o trouxe até mim." Aquele que cavalga a tempestade havia usado o vento como meio para responder à oração, William Horst. A oração não está sozinha. Ela não é um dever isolado e um princípio independente. Ela vive em associação com outros deveres cristãos, é ligada a outros princípios, é uma companheira de outras graças. Mas, a oração está indissoluvelmente unida. A fé dá à oração sua cor e tom, forma seu caráter e assegura seus resultados. A fé confiante se torna absoluta, ratificada, consumada. Há, quando tudo é dito e feito, um tipo de risco na fé e em seu exercício. Mas a confiança é uma crença firme, é a fé em seu pleno florescimento. A confiança é um ato consciente, um fato do qual somos sensíveis. De acordo com o conceito da Escritura, a confiança é o olho da alma regenerada e o ouvido da alma renovada. É o sentimento da alma, o olho espiritual, o paladar, o tato, tudo isso tem a ver com a confiança. Quão luminosa, quão distinta, quão poderosa e, mais que tudo isso, quão escriturística é a confiança assim descrita. Como é diferente de muitas formas de crença modernas, tão frágeis, tão secas, tão frias. Estas novas fases de crença não trazem a consciência de sua presença, nenhuma, alegria indizível e cheia de glória, 1 Pedro 1, versículo 8, resulta de seu exercício. Elas são, na maior parte, aventuras nas incertezas da alma. Não há segurança nem confiança segura em nada. Toda a transação acontece no campo do pode ser e do talvez. A confiança, assim como a vida, é sentimento, embora seja muito mais que isso. Uma vida que não é sentida é uma contradição. Uma confiança que não é sentida é uma designação incorreta, uma fraude, uma contradição. A confiança é o mais sentido de todos os atributos. Ela é toda sentimento e só funciona por meio do amor. Um amor que não é sentido é tão impossível quanto uma confiança que não é sentida. A confiança da qual falamos agora é uma convicção. Uma convicção que não é sentida. Que absurdo! A confiança vê Deus fazendo coisas aqui e agora. Sim, mais que isso. Ela sobe às alturas e, olhando para dentro do invisível e eterno, percebe que Deus fez coisas e as considera como prontas. A confiança traz a eternidade para os anais e acontecimentos do tempo, transmuta a substância da esperança na realidade da fruição e transforma a promessa em posse presente. Sabemos quando confiamos exatamente como sabemos quando vemos, exatamente temos consciência do sentido do tato. A confiança vê, recebe, segura. A confiança é sua própria testemunha. Apesar disso, muito frequentemente a fé é fraca demais para obter de Deus o bem maior, imediatamente. Por isso ela tem que esperar, em obediência amorosa, forte, compenetrada, premente, até que ela cresça e se fortaleça e seja capaz de trazer o eterno para o campo da experiência e do tempo. Até este ponto, a confiança concentra todas as suas forças. Aqui ela se mantém firme. E, na luta, a compreensão da confiança se torna mais poderosa e ela compreende, por si mesma, tudo o que Deus fez por ela em sua eterna sabedoria e plenitude de graça. Na questão de esperar em oração, oração poderosa, a fé se ergue ao seu plano mais elevado e se torna, de fato, dom de Deus. Ela se torna a disposição santa e a expressão da alma que está segura por meio de uma constante relação e uma aplicação incansável a Deus.
Jesus Cristo claramente ensinou que a fé era a condição em função da qual a oração era respondida. Quando Nosso Senhor amaldiçoou a figueira, os discípulos ficaram muito surpresos que ela realmente tivesse murchado e suas observações indicaram sua incredulidade. Foi aí que Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Marcos 11, versículo 22 e 24. A confiança cresce aqui e agora tão pronta e ricamente quanto na câmara de oração. Seu desenvolvimento é rápido e salutar quando é regular e bem mantido. Quando esse compromisso é sincero, pleno e livre, a confiança floresce sobremaneira. O olhar e a presença de Deus dão vida vigorosa à confiança, assim como o olhar e a presença do sol fazem as frutas e as flores se desenvolverem e fazem todas as coisas brilharem com vida mais plena. Tende fé em Deus, é o princípio predominante ao fundamento da oração. Primariamente, não se trata de confiar na palavra de Deus, mas na pessoa de Deus, pois a confiança na pessoa de Deus precede a confiança na palavra de Deus. Credes em Deus, crede também em mim, João 14, versículo 1, é a exigência que o Senhor faz sobre a confiança pessoal de seus discípulos. A pessoa de Jesus Cristo deve ser central ao olhar da confiança. Jesus tentou imprimir esta grande verdade sobre Marta, quando seu irmão estava morto, em Betânia. Marta afirmou sua confiança no fato da ressurreição de seu irmão. "Eu sei", replicou Marta, "que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia." Jesus, então, elevou a confiança de Marta claramente acima do simples fato da ressurreição, dirigindo-a à sua própria pessoa, dizendo: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente." "Crês isto?" "Sim, Senhor", respondeu ela, "eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." João 11, versículo 24 ao 27. A confiança em um fato histórico ou em um mero registro pode ser uma coisa muito passiva, mas a confiança em uma pessoa vitaliza a qualidade, frutifica e a informa com amor. A confiança que informa a oração é centralizada em uma pessoa. A confiança vai ainda mais longe que isso. A confiança que inspira nossa oração não deve ser apenas a confiança na pessoa de Deus e de Cristo, mas em sua capacidade e boa vontade de conceder aquilo pelo que oramos. Não é somente, "Confiai no Senhor", mas também, "Pois o Senhor Deus é uma rocha eterna", Is 26, versículo 4. A confiança que nosso Senhor ensinou como condição para uma oração eficaz não é da cabeça, mas do coração. É uma confiança que não duvida em seu coração. Esta confiança tem a garantia divina de que será honrada com respostas grandes e satisfatórias. A forte promessa de nosso Senhor traz a fé para o presente e conta com uma resposta presente. Pergunta: cremos, sem dúvida. Quando oramos, cremos não que receberemos, no futuro, o que pedimos, mas que receberemos agora mesmo. Este é o ensino deste texto inspirador. Como precisamos orar, aumenta-nos a fé, Lucas 17, versículo 5, até que a dúvida vá embora e a confiança implícita reivindique as bênçãos prometidas como suas. Esta não é uma condição fácil. Ela só é cumprida depois de muitas falhas, depois de muita oração, depois de muita espera, depois de muitas provas de fé. Que nossa fé aumente até que percebamos e recebamos toda a plenitude que há no nome que garante fazer tanto por nós. Nosso Senhor coloca a confiança no próprio fundamento da oração. O pano de fundo da oração é a confiança. Todas as realizações do ministério de Cristo dependem da confiança implícita em seu Pai. O centro da confiança é Deus. Montanhas de dificuldades e todos os outros obstáculos à oração são removidos do caminho pela confiança e sua companheira fiel, a fé. Quando a confiança é perfeita e livre de dúvidas, a oração é simplesmente a mão estendida, pronta para receber. Confiança aperfeiçoada é oração aperfeiçoada. A confiança espera receber o que foi pedido, e recebe.
A confiança não é a crença de que Deus pode abençoar, mas que Ele vai abençoar aqui e agora. A confiança sempre opera no tempo presente. A esperança olha para a frente, para o futuro. A confiança olha para o presente. A esperança espera. A confiança possui. A confiança recebe o que a oração pede. Portanto, aquilo de que a oração precisa, em todos os momentos, é uma confiança permanente e abundante. Sua lamentável falta de confiança e a resultante falha dos discípulos em fazer o que foram enviados para fazer é vista no caso do filho lunático, que foi levado por seu pai a 9 deles enquanto seu mestre estava no Monte da Transfiguração. Um jovem terrivelmente afligido foi levado a esses homens para ser curado de sua moléstia. Eles tinham sido comissionados para fazer exatamente esse tipo de trabalho. Isso era parte de sua missão. Eles tentaram expulsar o demônio do jovem, mas falharam. O demônio era muito para eles. Eles foram humilhados por sua falha e ficaram cheios de vergonha, enquanto seus inimigos triunfavam. Em meio à confusão, Jesus se aproxima. Ele é informado das circunstâncias e das condições ligadas a elas. Aqui está o relato do que aconteceu, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum, Mateus 17, do versículo 17 ao 21. Onde estava a dificuldade desses homens? Eles tinham sido negligentes em cultivar sua fé por meio da oração e, como consequência, sua confiança falhou totalmente. Eles confiaram não em Deus ou em Cristo, mas na autenticidade de sua missão ou em si mesmos. O mesmo aconteceu muitas vezes desde então, em muitas crises da Igreja de Deus. A falha tem resultado de uma falta de confiança ou de uma fraqueza de fé e isso, por sua vez, de uma falta de devoção. Muitos fracassos em esforços avivalistas são atribuídos à mesma causa. A fé não foi alimentada e não se tornou poderosa pela oração. A negligenciar ao quarto trancado é a explicação para a maior parte dos fracassos espirituais. E isso é verdade tanto sobre nossas lutas pessoais contra o diabo quanto no caso em que tentamos expulsar demônios. Ficar constantemente de joelhos em comunhão particular com Deus é a única garantia de que o teremos conosco em nossas lutas pessoais e em nossos esforços para converter pecadores. Sempre que as pessoas o abordam, nosso Senhor coloca a confiança nele e a divindade de sua missão em primeiro plano. Ele não deu uma definição de confiança e não ofereceu uma discussão teológica ou uma análise sobre ela, pois sabia que as pessoas veriam o que é fé por aquilo que a fé faz e, a partir de seu livre exercício, a confiança se desenvolveria, espontaneamente, em sua presença. Ela é produto de sua obra, seu poder e sua pessoa. Isso forneceu e criou uma atmosfera muito favorável para seu exercício e desenvolvimento. A confiança é muito esplendidamente simples para uma definição verbal, sincera e espontânea demais para uma terminologia teológica. A própria simplicidade da confiança é o que confunde muitas pessoas. Elas procuram por algo grande em que se apegar, enquanto todo o tempo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, Romanos 10, versículo 8. Quando Jairo recebeu a triste notícia da morte de sua filha, Jesus se interpôs, não temas, crê somente, Mateus 5, versículo 36. A mulher que tinha um fluxo de sangue, que ficou tremendo diante dele, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, Marcos 5, versículo 34. Quando os 2 cegos o seguiram, forçando o caminho para dentro da casa, ele disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos, Mateus 9, do versículo 29 ao 30.
Quando o paralítico foi baixado pelo telhado da casa em que Jesus estava ensinando e colocado diante dele por 4 de seus amigos, Jesus disse: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Mateus 9,2. Quando Jesus despediu o centurião cujo servo estava gravemente enfermo e que tinha ido a Jesus com a oração de que ele pronunciasse uma palavra de cura, sem sequer ir à sua casa, ele respondeu da seguinte forma: "Vai-te, e seja feito conforme a tua fé." E, naquela mesma hora, o servo foi curado. Mateus 8, versículo 13. Quando o leproso caiu aos pés de Jesus e clamou: "Mestre, compadece-te de nós", Jesus imediatamente atendeu ao seu pedido e o homem o glorificou em alta voz. Então Jesus lhe disse: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." Lucas 17, do versículo 11 ao 19. A mulher Ciro-fenícia foi a Jesus apresentar o caso de sua filha afligida, com a oração: "Senhor, socorre-me", empenhando-se em uma luta terrível e heróica. Jesus honrou sua fé, sua oração, dizendo: "Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres." E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mateus 15, versículo 28. Depois que os discípulos declararam seu fracasso em expulsar o demônio do jovem possesso, o pai do rapaz foi até Jesus com o clamor triste e quase desesperado: "Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Mas Jesus respondeu: "Se podes. Tudo é possível ao que crê." Marcos 9 do versículo 22 ao 23. O cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, ouviu quando Jesus passava e clamou piedosa e quase desesperadamente: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Os ouvidos aguçados de Nosso Senhor imediatamente captaram o som da oração e ele disse ao cego: "Vai, a tua fé te salvou." E, imediatamente, tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Marcos 10, do versículo 46 ao 52, a mulher penitente e chorosa, que lavava seus pés com os cabelos, Jesus disse palavras meigas e que confortam a alma: "A tua fé te salvou, vai-te em paz." Lucas 7, versículo 50. Certo dia, Jesus curou 10 leprosos de uma só vez, em resposta à sua oração: "Mestre, compadece-te de nós", e lhes disse para irem se mostrar aos sacerdotes e, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Lucas 17, versículo 14. Capítulo 4. Oração e desejo. Há aqueles que vão rir de mim e me dizer para não falar bobagens e não incomodar minha mente com filosofia e teologia. Mas a verdade de Deus de tal forma ardeu em meus ossos que peguei minha pena e comecei a relatar o que havia visto. Jacob Behman. O desejo não é meramente uma simples vontade, é um desejo ardente profundamente arraigado, uma espera intensa pela realização. No campo dos assuntos espirituais, é um importante adjunto à oração. Ele é tão importante que quase se pode dizer que o desejo é um absoluto essencial da oração. O desejo precede a oração, acompanha-a e é seguido por ela. O desejo vai adiante da oração e, por ela, é criado e intensificado. A oração é a expressão oral do desejo. Se a oração está pedindo para Deus fazer alguma coisa, então ela deve ser expressa. A oração expressa. O desejo é silente. A oração é ouvida, o desejo, não. Quanto mais profundo o desejo, mais forte a oração. Sem desejo, a oração é um amontoado de palavras sem sentido. Esse tipo de oração perfunctória, formal, sem o coração, sem sentimento, sem um desejo real que a acompanhe, deve ser evitado como uma peste. Seu exercício é uma perda de tempo precioso e, dela, não provém nenhuma bênção. No entanto, mesmo que fosse descoberto que o desejo está honestamente ausente, deveríamos orar, de qualquer modo. Devemos orar. O devemos serve para que o desejo e a expressão sejam cultivados. A palavra de Deus ordena isso. Nosso entendimento nos diz que devemos orar, quer sintamos que gostamos disso ou não, e não permitir que nossos sentimentos determinem nossos hábitos de oração. Em tal circunstância, devemos orar pelo desejo de orar, pois esse desejo é dado por Deus e nascido no céu.
Devemos orar pelo desejo. Então, quando o desejo for dado, devemos orar conforme o que ele ditar. A falta de desejo espiritual deveria nos afligir e nos levar a lamentar sua ausência, a buscar sinceramente sua concessão, para que nossa oração, daí por diante, seja uma expressão do sincero desejo da alma. Um sentimento de necessidade cria, ou devia criar, um desejo sincero. Quanto maior o sentimento de necessidade diante de Deus, maior será o desejo e mais sincera será a oração. Os pobres de espírito são eminentemente competentes para orar. A fome é um sentimento ativo de necessidade física. Ela estimula o pedido por pão. Da mesma forma, a consciência interior de necessidade espiritual cria o desejo e o desejo irrompe em oração. O desejo é uma espera interior por algo que não possuímos e de que precisamos, algo que Deus prometeu e que pode ser assegurado por uma súplica sincera ao seu trono de graça. O desejo espiritual, elevado a um grau superior, é a evidência do novo nascimento. Ele nasce na alma renovada, deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. A ausência deste desejo santo no coração é prova presumível de um declínio no êxtase espiritual ou de que o novo nascimento nunca aconteceu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Esses apetites dados pelo céu são a prova de um coração renovado, a evidência de uma vida espiritual inspiradora. Os apetites físicos são os atributos de um corpo vivo, não de um cadáver, e os desejos espirituais pertencem à alma que se tornou viva para Deus. E quando a alma renovada tem fome e sede de justiça, esses desejos interiores irrompem em uma oração sincera. Na oração, devemos nos apegar ao nome, ao mérito e à virtude intercessória de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Sondando as condições e forças que acompanham a oração, chegamos à sua base vital, que fica sediada no coração humano. Não é apenas nossa necessidade, é o anseio do coração humano pelo que precisamos e por aquilo que nos sentimos impelidos a orar. O desejo é a vontade em ação, é uma espera forte e consciente, agitada, na natureza interior, por algum grande benefício. O desejo exalta o objeto de sua espera e focaliza a mente nele. Ele tem escolha, estabilidade e chama dentro de si a oração, baseada nisso, é explícita e específica. Ele sabe do que precisa, sente e vê o que suprirá sua necessidade e se apressa para adquiri-lo. O desejo santo é muito auxiliado pela contemplação piedosa. A meditação sobre nossas necessidades espirituais e a prontidão e o poder de Deus para supri-las ajuda o desejo a crescer. O pensamento sério, engajado em oração, aumenta o desejo, torna-o mais insistente e tende a nos salvar da ameaça da oração privada, o pensamento distraído. Falhamos muito mais em desejar do que em expressá-lo externamente. Conservamos a forma, enquanto a vida interior murcha e quase morre. Pode-se bem perguntar se a fragilidade de nossos desejos por Deus, pelo Espírito Santo e por toda a plenitude de Cristo não seria a causa de orarmos tão pouco e de nosso enfraquecimento na prática da oração. Realmente sentimos esses suspiros internos de desejo pelos tesouros celestiais. Os gemidos inerentes do desejo estimulam nossa alma a lutas poderosas. Ai de nós! O fogo queima muito baixo. O calor flamejante de nossa alma foi temperado e se transformou em mornidão. Esta, deve-se lembrar, foi a causa central da triste e desesperada condição dos crentes de Laodiceia, sobre os quais se pronuncia a terrível condenação. Dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3 versículo 17. Novamente, bem podemos perguntar se temos o desejo que nos leva a uma comunhão mais íntima com Deus, que é cheio de ardores indescritíveis e nos prende ali pela agonia de uma súplica intensa e estimuladora da alma. Nosso coração precisa ser trabalhado não somente para expulsar o mal, mas para colocar dentro dele o bem. E o fundamento e a inspiração do bem é o desejo forte e propulsor.
Esta chama santa e ardente na alma desperta o interesse pelo céu, atrai a atenção de Deus e coloca à disposição daqueles que o praticam as inesgotáveis riquezas da graça divina. O abafamento da chama do desejo santo é destrutivo das forças vitais e agressivas na vida da igreja. Deus requer ser representado por uma igreja inflamada ou não é representado de um modo adequado. O próprio Deus é um fogo e sua igreja, para ser como ele, também deve estar em calor branco. Os grandes e eternos interesses da religião nascida no céu e dada por Deus são as únicas coisas sobre as quais a igreja pode se permitir queimar. No entanto, o zelo santo não precisa exagerado para ser consumidor. Nosso Senhor era a antítese encarnada da excitabilidade nervosa, o absoluto oposto da declaração intolerante ou barulhenta, mas o zelo da casa de Deus o consumia e o mundo ainda está sentindo o ardor de sua chama ardente e consumidora e respondendo a ela com uma prontidão sempre crescente e uma resposta cada vez mais abrangente. Uma falta de ardor em oração e o sinal certo de uma falta de profundidade e de intensidade de desejo e a ausência de desejo intenso é um sinal certo da ausência de Deus no coração. Abater o fervor é afastar-se de Deus. Ele pode tolerar e, de fato, tolera muitas coisas como enfermidade ou erro de seus filhos. Ele pode perdoar e, de fato, perdoa o pecado quando o crente arrependido ora, mas duas coisas são intoleráveis para ele: falta de sinceridade e mornidão. A falta de sinceridade e a falta de calor são duas coisas que ele repudia e, aos crentes de Laodiceia, ele disse, em termos de inequívoca severidade e condenação: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, versículo 15 e 16, este foi o juízo expresso de Deus sobre a falta de fogo em uma das 7 igrejas da Ásia e esta é sua sentença contra os cristãos pela falta fatal de zelo santo. Na oração, o fogo é o poder motivador. Princípios religiosos que não emergem em chama não têm força nem efeito. A chama são as asas sobre as quais ele voa, o fervor é a alma da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5, versículo 16. O amor é aceso por uma chama e a ardência é sua vida. A chama é o ar que o verdadeiro cristão respira. O amor alimenta o fervor. Ele pode suportar tudo, menos uma chama frágil. E ele morre, com frio e fome, quando a atmosfera ao seu redor é fria ou morna. A verdadeira oração deve ser uma chama. A vida e o caráter cristãos precisam estar em chamas. A falta de calor espiritual cria mais infidelidade que a falta de fé. Não ter um interesse profundo pelas coisas do céu é não ter interesse pelo céu. As almas ardentes são aquelas que vencem no dia da batalha, aquelas de quem o reino do céu é conquistado com intensidade e que o conquistam pela força. A fortaleza de Deus só é conquistada por aqueles que avançam sobre ela com dedicação extrema, que a cercam com zelo ardente e constante. Somente o calor abrasivo por Deus pode manter a incandescência do céu em nosso coração nesses dias frios. Os antigos metodistas não tinham sistema de aquecimento em suas igrejas. Eles diziam que a chama nos bancos e o fogo no púlpito deviam ser suficientes para mantê-los aquecidos. E nós, agora, temos necessidade de ter a brasa viva do altar de Deus e a chama consumidora do céu inflamando nosso coração. Esta chama não é paixão mental nem energia carnal. É o fogo divino na alma, intenso e consumidor de impurezas, a própria essência do Espírito de Deus. Nenhuma erudição, nenhuma pureza de dicção, nenhuma amplitude de conhecimento, nenhuma flor de eloquência, nenhuma graça pessoal pode substituir a falta de fogo. A oração sobe pelo fogo. A chama dá à oração acesso e asas, aceitação e energia. Não há incenso sem fogo, não há oração sem chama. O desejo ardente é a base da oração incessante. Não é uma inclinação rasa e instável, mas um ardor inextinguível que impregna, incandesce, queima e firma o coração. É a chama de um princípio presente e ativo que cresce em direção a Deus. É o ardor impulsionado pelo desejo que queima seu caminho até o trono de misericórdia e recebe o que pediu. É a pertinácia do desejo que dá vitória no conflito, em uma grande luta de oração.
É o peso de um desejo significativo que torna sóbria e traz tranquilidade à alma que acabou de emergir de suas batalhas poderosas. É o caráter abrangente do desejo que arma a oração com milhares de argumentos e a reveste com uma coragem invencível e um poder capaz de conquistar tudo. A mulher Ciro-fenícia é uma lição de objeto de desejo determinado por sua consistência e invulnerável em sua intensidade e em sua corajosa perseverança. A viúva inoportuna representa o desejo alcançando seu objetivo, passando por obstáculos insuperáveis a impulsos frágeis. A oração não é a repetição de uma simples performance, nem um clamor indefinido e disperso. O desejo, ao mesmo tempo que põe fogo na alma, a mantém focado em seu objetivo. A oração é uma fase indispensável de hábito espiritual, mas deixa de ser oração quando é realizada apenas por uma questão de hábito. É a profundidade e a intensidade do desejo espiritual que dá intensidade e profundidade à oração. A alma não pode ficar indiferente quando algum grande desejo a acende e inflama. A urgência de nosso desejo nos liga à coisa desejada com uma tenacidade que se recusa a ser diminuída ou afrouxada. Ela permanece, argumenta, persiste e se recusa a deixar ir até que a bênção tenha sido concedida. Senhor, não te posso deixar ir, até que uma bênção me concedas, não desvie tua face, meu caso é urgente e grave. O segredo da sinceridade medrosa, da falta de importunidade, coragem e força na oração está na fraqueza do desejo espiritual e a não observância da oração é o indício terrível de que esse desejo morreu, que a alma se afastou de Deus e o desejo por ele não a move mais em seu quarto. Não pode haver oração bem-sucedida sem desejo consumidor. É claro que pode haver muita aparência de oração sem desejo de qualquer tipo. Muitas coisas podem ser catalogadas e muito terreno pode ser coberto. Pergunta, mas o desejo compila o catálogo? O desejo mapeia a região a ser coberta? Pela resposta a estas perguntas saberemos se nossa petição é uma tagarelice ou uma oração. O desejo é intenso, mas limitado. Ele não pode se estender por uma grande área. Ele quer umas poucas coisas e as quer tanto, mas tanto, que nada, exceto a prontidão de Deus em responder pode trazer alívio ou contentamento. O desejo se concentra em seu objetivo. Pode haver muitas coisas desejadas, mas elas são específicas e individualmente sentidas e expressas. Davi não desejou tudo e não permitiu que seus desejos se espalhassem por toda parte e não atingissem o objetivo. Aqui está o modo como o desejo se expressou: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27, versículo 4. É a singularidade do desejo, a definição do anseio, que conta na oração e que a leva diretamente ao núcleo e ao centro da provisão. Nas bem-aventuranças, Jesus pronunciou as palavras que expressam diretamente os desejos de uma alma renovada e a promessa de que serão atendidos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Esta, então, é a base da oração que incita uma resposta. Este forte desejo interior entrou no apetite espiritual e clama por satisfação. Ai de nós! É totalmente verdadeiro e frequente que nossas orações agem na região árida de uma simples vontade ou na área desfolhada de uma oração memorizada. Às vezes, de fato, nossas orações são meramente expressões estereotipadas de frases reunidas e proporções convencionais, das quais o frescor e a vida se foi há muitos anos. Sem desejo, não há peso de alma, nem noção de necessidade, nem visão, nem força, nem ardor de fé. Não há pressão poderosa, nem apego a Deus com uma tenacidade permanente e desesperada. Não te deixarei ir se me não abençoares. GN 32,26. Não há um total autoabandono, como houve com Moisés, quando, perdido nos espasmos de um pedido desesperado, pertinaz e consumidor, clamou: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, versículo 32. Ou como houve com John Knox, quando argumentou: dê-me a Escócia, senão eu morro. Deus se aproxima poderosamente da alma que ora. Ver a Deus, conhecê-lo e viver para Ele, este é o objetivo de toda oração.
A oração é, afinal, inspirada